apresentar a apresentação. Obrigada. Bom, então eu vou apresentar um pouco do meu trabalho de TCC, que foi o meu projeto, na verdade, que é intitulado A Química no Ensino Fundamental, um olhar sobre a prática de professores de ciências de escolas municipais de Blumenau. O meu trabalho, então, foi orientado pela professora doutora Fernanda Luiza de Faria, a quem eu já agradeço por todo o companheirismo, não só durante a escrita do projeto, mas em todos os semestres que me acompanhou. Também a professora Keise e o professor Paulo Ricardo, que estão presentes nesse momento, ainda aqui virtualmente, que eu tenho certeza que contribuirão muito para o meu trabalho, e também aos colegas aqui presentes. Bom, inicialmente a gente pensou em trabalhar com essa temática porque a gente tinha a intenção de compreender como a química é abordada além do ensino médio, porque a gente estuda bastante sobre a química no ensino médio, mas para que se trabalhe com a química no ensino médio, os estudantes têm que ter um aporte teórico inicial, que já deveria ser trabalhado no ensino fundamental, então. E também a gente focou nas escolas municipais, porque no nosso curso elas são pouco visadas, visto que aqui em Blumenau as escolas municipais não apresentam ensino médio. Então a gente acaba sempre fazendo, por exemplo, os estágios nas escolas estaduais e esquece um pouco das escolas municipais. E aí, quando a gente pensa na realidade do ensino da química no ensino fundamental, a maior parte das literaturas mostram que os conteúdos químicos, na maior parte das vezes, são trabalhados apenas no 9º ano. E ainda a química fica trabalhada no 1º semestre e a física no 2º semestre. Ou seja, existe uma segregação entre as disciplinas de química, física e biologia na disciplina de ciências. E, além disso, Milaré e Alves Filho mostram que existe uma grande incidência de fala de que a química deve ser trabalhada no 9º ano para preparar os estudantes para o ensino médio, ou seja, não existe um foco em si mesmo, né? Um objetivo em si mesmo, com o ensino da química no ensino fundamental. Dessa forma, a gente tem uma abordagem muito descontextualizada, porque os professores acabam dando aulas de maneira muito superficial, porque se trabalha com muitos conteúdos em um espaço de tempo muito pequeno, e aí os estudantes eles acabam muitas vezes acreditando que a química é chata ou desinteressante, porque eles não conseguem, por exemplo, visualizar a química no cotidiano deles, porque não é assim que ela é trabalhada na escola. Muitas vezes se trabalha, então, com conceitos, com fórmulas, com equações que não são bem compreendidas pelos estudantes, eles acabam, na maior parte das vezes, memorizando esses conceitos. E aí, quando a gente observa os livros didáticos, né, e também foi Milaré e Alves Filho que discutiram sobre isso, é possível perceber que eles acabam corroborando com essa segregação das disciplinas, porque os próprios livros didáticos trabalham com biologia no 6º, no 7º e no 8º ano, e aí no 9º ano, então, se divide entre química e física. Então, o próprio livro didático acaba segregando as disciplinas. E outra questão que dificulta o ensino da química no ensino fundamental é o fato de que a maioria dos professores é formada em ciências biológicas, os professores de ciências. E aí outra referência que eu não coloquei aqui, mas tem no meu trabalho, é a Reis, e ela mostra que a universidade tem grande responsabilidade nisso, porque não se tem um curso de formação na área de ciências. Então, os professores de ciências, na maior parte das vezes, são formados em biologia. E aí, quando eles vão dar aula de química e física, eles encontram grandes dificuldades por conta disso. A gente achou importante também observar o que os textos que orientam os aspectos educacionais também nos falam sobre isso. Então, o primeiro deles que a gente trouxe aqui são os parâmetros curriculares nacionais. Então, quando a gente observa como esse documento vê o ensino da química no ensino fundamental, a gente observa que é possível interpretar a possibilidade de que se trabalhe com a química desde o 6º ano. Então, nesses documentos se orienta que faça um trabalho simples, é claro, com conteúdos que sejam possíveis de serem entendidos pelos estudantes desde o 6º ano. A gente também entende
as controvérsias da Base Nacional Comum Curricular. A gente entende que existe uma grande problemática quando não se tem a obrigatoriedade do ensino das ciências depois do ensino fundamental, mas como que a Base Nacional Comum Curricular traz de orientação para o ensino fundamental na área de ciências, é possível também perceber que existe a possibilidade, sim, de trabalhar com a química desde o 6º ano. Então, esse também é um documento que nos orienta a favor do ensino da química em todos os anos finais do ensino fundamental. Outro documento que a gente considerou importante de se analisar são as Diretrizes Municipais para a Educação Básica de Blumenau, que é o documento que rege aqui as escolas municipais da cidade. E é muito interessante porque nesse documento eles trazem a finalidade da educação básica, que seria então a formação cidadã. Existe essa preocupação com relação a esse princípio. Eles também trazem que é muito interessante, as aulas de ciências são muito importantes, porque elas mostram que o estudante ele é um integrante da natureza, e assim é muito importante que ele entenda o que se passa na natureza, os fenômenos que acontecem no dia a dia. Então, eles mostram uma sabedoria com relação à importância do ensino de ciências. No entanto, quando eles trazem as formas de abordagem de ciências, eles trazem no 6º ano como tema principal ecologia, no 7º ano a origem da vida, no 8º ano o corpo humano e então no 9º ano química e física. Então, a química e a física elas não são vistas nem como uma disciplina, elas são vistas como um tema. E a partir do momento que elas são vistas como um tema, pode-se perceber que elas não são trabalhadas de maneira contextualizada, por exemplo, e ainda que nos anos anteriores não há abordagem dessas disciplinas. Bom, aí a gente achou importante trazer um pouco também do que a gente acredita com relação ao ensino da química no ensino fundamental. Inicialmente, a gente percebe na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que a finalidade da educação básica perpassa a formação crítica e reflexiva dos indivíduos, ou seja, uma formação cidadã, mas também tem relação com a formação para o mercado de trabalho. A gente foca principalmente na questão da formação cidadã, e quando a gente pensa nisso, a gente observa que o ensino da química, ele precisa ir de encontro ao que propõe a finalidade da própria educação básica. Então, o Delfino e o Frison, eles mostram que quando a gente trabalha da maneira adequada nas aulas de química, o estudante ele pode ter uma formação cidadã, uma formação entendedora dos fenômenos que acontecem no dia a dia. Eles podem entender os grandes desenvolvimentos que vêm acontecendo hoje, né, com relação à ciência e à tecnologia, e também formarem opinião com relação a esses assuntos. Então, a gente observa que é, sim, muito importante o ensino da química e que ele tem grandes potencialidades. E aí a gente acredita que, pensando nessa perspectiva, é muito possível que alguns conceitos já sejam abordados desde o 6º ano. Seria feito, então, de forma contextualizada. Tá tudo bem? Bom, então eu trago aqui as minhas questões de pesquisa, certo? Que envolvem... Oi, mãe, pode entrar. Que envolvem a forma de abordagem da química no ensino fundamental e também as dificuldades que os professores de ciências enfrentam quando eles abordam a química em suas aulas. E aí, os nossos objetivos, então, vêm com o objetivo justamente de responder a essas questões de pesquisa. Então, a gente propõe
a investigação da química e como ela é trabalhada, então, no ensino fundamental em algumas escolas municipais de Blumenau e quais são as dificuldades que os professores enfrentam quando eles fazem essa abordagem. E aí, os nossos objetivos específicos, então, se relacionam ao conhecimento da visão dos professores de ciências, né, o que eles pensam sobre esse tipo de abordagem, sobre a abordagem da química nas aulas de ciências. A gente pretende também observar os anos em que eles trabalham com as aulas de química. A gente quer analisar as áreas de formação dos professores, porque a gente viu que isso influencia, sim, na forma de abordagem que eles têm. A gente pretende pesquisar os conteúdos de química que eles trabalham no ensino fundamental e compreender quais são as dificuldades que eles enfrentam quando eles trabalham com a química. Também averiguar como se dá a prática dos professores, né, como que é a rotina deles em sala de aula, como que eles trabalham com a química nesses momentos, e quais são os materiais didáticos que eles utilizam, quais recursos que eles utilizam para trabalhar com a química, então, nas aulas deles. Bom, para apoiar a nossa discussão, a gente pesquisou um sociólogo, que é o Basil Bernstein. Então, ele é um sociólogo britânico que fez a carreira dele toda na Universidade de Londres. E ele estudou muito a influência da sociedade no espaço escolar. Ele nasceu em 1924 e faleceu em 2000. E ele fez toda a carreira dele na Universidade de Londres e ele só foi afastado, então, por motivos de doenças já no final da vida dele. Então, ele mostrou que a sociedade influencia muito os nossos fazeres dentro da escola e que a escola acaba reproduzindo os valores e os poderes da sociedade e muitas vezes as desigualdades sociais que se tem nessa sociedade. E ele se baseou principalmente no estudo da linguagem para fazer toda essa análise, certo? E uma das coisas que ele propôs inicialmente foi a diferenciação entre o código elaborado e o código restrito. Então, para o Basil Bernstein, os filhos da classe média, eles têm condições de se comunicar através de um código elaborado, porque eles têm acesso a diferentes materiais que permitem que eles se comuniquem através disso. No entanto, os filhos da classe trabalhadora, eles não têm acesso a esse tipo de materiais que permitiria que eles se comunicassem dessa maneira. Então, eles ficam limitados a um código restrito. E ele foi muito criticado por conta dessa teoria, porque parece um pouco preconceituoso dizer que o filho da classe trabalhadora não tem condições de se comunicar de maneira mais elaborada. E aí ele se justificou afirmando que não é um problema a comunicação através do código restrito, visto que essa é a nossa forma de comunicação no dia a dia e que a gente consegue se compreender através disso. O problema é que a escola exige um código elaborado e os estudantes, então, filhos da classe trabalhadora, não têm acesso a esse código que é exigido pela escola. E esse é o grande problema dessa diferenciação entre os códigos. Outra coisa definida por Basil Bernstein é a diferenciação entre as formas de poder e as formas de controle. Elas se diferenciam, no entanto, elas estão extremamente relacionadas, porque as formas de poder, elas se referem aos grupos sociais que existem e as hierarquias que são formadas entre eles. Então, a gente tem um determinado grupo que é considerado de um nível social mais elevado e outro grupo, e essa distinção entre os grupos define, então, as formas de poder que a gente tem. E o controle se relaciona às relações que se dão entre esses grupos. Então, seria as formas de mensagem que são transmitidas entre os grupos de poder. E aí, quando a gente fala entre poder e controle, a gente também consegue estabelecer formas de poder e controle no espaço escolar. Mas aí a gente fala, então, de classificação e de enquadramento. Então, a classificação seriam os grupos presentes na escola. Então, os professores, os pais, os estudantes, gestores, no caso, diretores e coordenadores, esses seriam alguns dos grupos, mas as próprias disciplinas, elas se caracterizam como grupos. Então, quando a gente tem a disciplina de ciências dividida entre química, física e biologia, a gente tem a separação entre 3 grupos. E quando elas não conversam entre si, ou seja, quando uma não é vista com
de forma integrada a outra, a gente diz que elas têm classificações fortes. Então, o Basil-Bernstein definiu que classificação, que quando a gente tem um tipo de classificação forte, quer dizer que eu não tenho integração entre cada grupo hierárquico do espaço escolar. Da mesma forma, o enquadramento ele se relaciona às relações que existem entre esses grupos. Então, por exemplo, quando o professor ele dá a aula dele e ele deixa muito claro os objetivos que ele traz, as formas de avaliação dele também são muito claras, e ele tenta, por exemplo, se o estudante está com uma dúvida, mostrar exatamente, responder aquela dúvida exatamente de uma maneira muito, assim, digamos, rígida, ele tenta, de fato, explicar aquela dúvida, porque ele tem uma apropriação de todos os conceitos, ele também tem, então, um enquadramento forte, porque isso se relaciona às transmissões de mensagens dos diferentes grupos sociais presentes no espaço escolar. O Basil-Bernstein também falou sobre o discurso pedagógico, que se divide entre 3 regras: as regras distributivas, recontextualizadoras e avaliativas. Então, as regras distributivas, elas seriam as regras que orientam tudo que envolve a educação. Então, por exemplo, o Basil-Bernstein nos mostra que na escola a gente se comunica, a gente passa a ideia dos conhecimentos mundanos. E no ensino superior, a gente trabalha, então, com os conhecimentos esotéricos. Seriam aqueles conhecimentos mais aprofundados, aqueles conhecimentos que você precisa de um maior estudo sobre. E na escola, vocês trabalham, então, com os conhecimentos mais simples e mais básicos, no caso, que meio que todo mundo teria que saber. E aí, ele ainda disse que essas regras distributivas, elas têm um nível hierárquico maior do que as recontextualizadoras. Porque as regras avaliativas dependem das recontextualizadoras e as recontextualizadoras dependem das distributivas. Então, uma depende da outra. E aí, as regras recontextualizadoras, então, se relacionam com as regras, por exemplo, que são estabelecidas dentro do espaço escolar. Então, por exemplo, existe um projeto político-pedagógico que define o que é trabalhado na escola e a maneira com que isso é trabalhado. Existe também o professor que escolhe que conteúdos ele prefere trabalhar e de que forma ele vai fazer isso. Então, isso envolve as regras recontextualizadoras. As regras recontextualizadoras, por conta disso, elas se dividem entre as regras oficiais e as regras recontextualizadoras pedagógicas. Porque as regras recontextualizadoras oficiais, elas meio que determinam um documento oficial que todo mundo tem que seguir, por exemplo. Seria a Base Nacional Comum Curricular. Mas o professor, ele pode escolher a forma com que ele vai trabalhar, ele pode escolher as disciplinas, os conteúdos que ele vai abordar e como que ele vai fazer isso. Então, o Basil-Bernstein também defende que essas regras, elas são extremamente influenciadas pelas ideologias, porque o professor, a partir da ideologia dele, escolhe trabalhar com determinado conteúdo. Os países, quando definem os documentos norteadores, eles também o fazem com relação à ideologia que eles seguem e assim por diante. E, por fim, as regras avaliativas, então, elas vêm justamente para examinar o funcionamento das regras distributivas e recontextualizadoras. Por fim, não o fim das teorias de Basil-Bernstein, mas o fim das teorias que a gente analisou sobre ele, são as pedagogias visíveis e invisíveis. Então, as pedagogias visíveis, elas têm relação com aquelas formas de abordagem durante as aulas mais tradicionais. Então, aquelas aulas em que o professor passa a matéria no quadro, por exemplo, os estudantes copiam, aquelas avaliações que a gente já conhece, aquelas provas mais normais e tudo mais. E as pedagogias invisíveis, então, elas trabalham com materiais diferenciados, com estratégias diferentes, e permitem uma maior liberdade para o professor e, às vezes, até um maior interesse por parte dos estudantes. No entanto, por incrível que pareça, o Basil-Bernstein ele defendia as pedagogias visíveis, porque, para ele, as pedagogias invisíveis acabam prejudicando a classe trabalhadora, visto que, no dia a dia, o estudante da classe trabalhadora ele não tem acesso, por exemplo, às tecnologias, ele, às vezes, tem dificuldade para consumir determinados livros, até materiais do tipo papel, caneta e etc. Então, a escola trabalha com determinados
metodologias que não são acessíveis ao estudante fora da escola. É o que Basil Bernstein dizia. E ainda, para ele não fazia sentido trabalhar com pedagogias invisíveis na escola, sendo que no ensino superior, então, se trabalha com as pedagogias visíveis. Esse é um ponto da teoria de Basil Bernstein que a gente acaba indo um pouco contra, porque a gente acredita que a gente não precisa trabalhar no ensino fundamental ou no ensino médio para preparar o estudante para o ensino superior, a gente acredita na educação básica como um fim em si mesmo, e também porque a gente acredita que se o estudante não tem acesso fora da escola a determinados materiais, a gente precisa mostrar esses materiais para ele mostrar, para ele ver uma realidade diferente, para ele saber que existem coisas diferentes e saber que ele pode sim ter acesso àquelas coisas e até para que ele tenha um certo interesse no que a gente aborda na escola. Então aqui tem algumas referências que eu usei só para confeccionar esse slide, que não couberam. E aí agora eu vou falar um pouco sobre os meus procedimentos metodológicos. Então, a gente vai fazer uma pesquisa qualitativa, que segundo Bogdan e Bickley, é aquela pesquisa que não se preocupa com a enumeração de elementos, mas se preocupa com os detalhes relacionados aos sujeitos que a gente está estudando. Então, pessoas, lugares e assim por diante. E aí os nossos sujeitos de pesquisa vão ser, então, os professores de ciências de escolas municipais de Blumenau. No caso, a gente pretende trabalhar com 3 escolas da região da Velha, porque é a região em que a gente está aqui na universidade, então seria até mais fácil de se locomover, mas também porque a gente considera importante conhecer as escolas que estão aqui no nosso entorno. E, claro, a gente só vai fazer essa pesquisa com os professores que aceitarem serem os nossos sujeitos de pesquisa, né? E também, antes de a gente aplicar a pesquisa, o nosso projeto vai passar pelo comitê de ética e tudo mais. E aí, quando a gente puder, então, acessar esses professores, a gente vai fazer inicialmente uma entrevista semi-estruturada, que, segundo Massoni, é uma forma que a gente tem uma certa liberdade de fazer a entrevista, porque a gente chega com um roteiro pré-estabelecido. No entanto, a gente tem a possibilidade de talvez encontrar uma pergunta que seja significativa naquele contexto e a gente pode mudar, então, um pouco as nossas questões de pesquisa. E aí, aqui eu trouxe... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu trouxe aqui o roteiro da entrevista, assim, que não está bem definido ainda, mas que é algo que a gente já tem uma ideia. Então, a gente quer saber um pouco sobre o percurso formativo dos professores, quantas escolas em que ele trabalha, porque a gente sabe que isso também influencia muito na forma de atuação deles, as ferramentas que eles utilizam para falar sobre as aulas deles, né, em geral, as aulas de biologia, de química, etc. Também as estratégias que ele adota, experimentação, leitura, exercícios, quando que ele trabalha, então, com os conteúdos químicos especificamente, em quais anos ele prefere fazer essa abordagem, por que que ele escolhe tais anos para fazer essa abordagem, e como que ele realiza, quais os conteúdos, então, que ele adota, se ele tem dificuldades de trabalhar com os conceitos de química e quais são essas dificuldades, se ele consegue estabelecer alguma relação nas aulas dele entre a química, a física e a biologia, e de que forma que ele faz isso, ou se ele não faz, por que que ele não faz. E também, algo muito importante, é saber como que os estudantes reagem às aulas em que se trabalham com os conceitos químicos. Bom, depois de feita a entrevista, a gente pretende também observar as aulas desses professores, mas a gente quer estudar um conteúdo específico que seja abordado pelos 3 professores que a gente vai entrevistar. Então, a gente quer primeiro saber quais são esses conteúdos, né? A gente não tem um conteúdo ainda estabelecido, a gente precisa saber um conteúdo que seja comum a todos eles. E aí a gente vai observar as aulas específicas desses conteúdos, para ter, então, um pouco de noção sobre enquadramento, sobre classificação, sobre o tipo de pedagogia que eles adotam, que são as teorias relacionadas ao Basil Bernstein. E a observação simples
é explicada por Gil, que diz que é quando a gente participa daquele momento, quer dizer, a gente não participa ativamente daquele momento, mas a gente observa aquele momento, ou seja, a gente atua mais como um espectador, sem influenciar muito nos resultados que a gente vai obter. Por fim, quando a gente já tiver todos os nossos resultados, a gente vai, então, utilizar a análise de conteúdo para organizar esses resultados, para categorizá-los, e então poder se debruçar mais enfaticamente sobre eles e aí sim escrever os nossos resultados. Bom, tendo feito todas essas pesquisas e conhecido um pouco sobre a realidade da escola e o ensino da química no ensino fundamental, a gente já tem alguns resultados esperados que se relacionam à formação dos professores. Então, como a gente viu na maior parte da literatura, que os professores eles são formados em ciências biológicas quando eles dão ciências no ensino fundamental, a gente acredita que aqui isso vai acontecer também, que a maioria dos professores vão ser sim formados em ciências biológicas, que essas formações não preparam eles para as aulas interdisciplinares de ciências, né, visto que eles vão ver principalmente biologia e muito pouco da química e da física, e que essa química seja apenas abordada no 9º ano, até porque o próprio documento que rege o ensino das ciências aqui em Blumenau especifica esse trabalho com a química no 9º ano. Que esses conteúdos eles sejam trabalhados de maneira conteudista e superficial, porque é pouquíssimo tempo para se trabalhar com muitos conteúdos, e ainda de forma descontextualizada. Que eles reproduzam falas de que as aulas do 9º ano são importantes para preparar os estudantes para o ensino médio, que a gente vê que isso é algo que acaba acontecendo também. Que durante as práticas deles, eles tenham um enquadramento e classificação fortes, justamente porque provavelmente não haja uma relação entre as disciplinas das aulas de ciências, né, entre química, física e biologia, mas que ainda assim eles tentem retirar as dúvidas dos estudantes, trabalhar com exercícios que reforcem alguns conceitos, que eles ainda que eles não utilizem metodologias muito diferentes, mas que eles se proponham a auxiliar os estudantes no aprendizado de alguns conceitos e tudo mais, até porque a gente observa que não é como se eles fossem culpados por terem esse tipo de prática, porque muitas vezes é algo que eles não têm muita noção de, tipo, poderia trabalhar a química desde o 6º ano, por exemplo. E aí, ainda que as aulas sejam realizadas no formato das pedagogias visíveis, ou seja, que eles tenham aquele trabalho mais tradicional mesmo, por talvez não conhecerem metodologias diferenciadas com relação principalmente à química. Por fim, os materiais de consulta a gente acredita que vão corroborar com a segregação das disciplinas, né, que vão trabalhar especificamente com a biologia até o 8º ano, e com a química do 1º semestre do 9º ano, e com a física do 2º semestre do 9º ano. Quando a gente já tiver todos esses resultados, então, e talvez resultados diferentes, né, a gente propõe, então, a produção de um artigo científico como resultado, então, do trabalho de conclusão de curso 2. No cronograma, então, eu me propus a trabalhar com a revisão bibliográfica em todos os meses, enquanto eu estiver fazendo o trabalho, para que a gente consiga estar sempre renovando a pesquisa e etc. Então, eu escrevi o projeto entre outubro e novembro. Agora estou defendendo o projeto. Em novembro também escrevi o roteiro de entrevista. E logo em dezembro já vamos submeter o projeto ao comitê de ética, para que a gente consiga adiantar um pouco a nossa pesquisa para o semestre que vem. Então, em março, a gente já quer começar a entrevistar os professores, e a gente deixou um tempo bem grande para a gente fazer as observações, porque a gente não sabe exatamente os conteúdos que a gente vai observar e o tempo que esses professores, e cada professor trabalha com esse conteúdo. Por fim, em maio, então, a gente vai fazer a análise dos dados e também começar a escrever o artigo, que vai acontecer, então, até junho. E era isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigada. Então, a gente pode iniciar.
Eu vou pegar só o cabo, colocar aqui para ver. Tá. Podemos começar, Paulo? Podemos. A gente vai começar então com você, aí depois a professora que eles falam. Tá jóia? Tá jóia. Tá ótimo. E também, eu acho que ela pode ficar à vontade, se ela quiser fazer algum comentário enquanto eu estiver falando, para não perder, ter que voltar no mesmo assunto, acho que ela pode ficar à vontade também para poder se manifestar. Pode ser? Pode ser. Então tá bom. Então, boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer o convite da Eduarda, da professora Fernanda. É um prazer, né, estar revendo amigos, estar participando de bancas que têm trabalhos no qual eu tenho interesse, né? Participei durante o mestrado também investigando a formação de professores de ciências, então eu fico bastante feliz com o convite, poder participar e de conhecer também outra perspectiva, outra universidade, né? Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas estou conhecendo agora à distância um pouquinho do corpo docente, dos alunos, o que vocês têm feito aí em relação de trabalhos, né? Então, é legal a gente trocar informações assim também. Já me coloco à disposição também para quando vocês sentirem necessidade, eu achar que eu possa contribuir em alguma outra questão, né? Já me coloco à disposição também para contribuir. Quero começar elogiando o texto, o trabalho da Eduarda, é um tema que eu tenho bastante interesse, que eu gosto bastante. Eu acho que é um tema bastante caro, né, para a gente que é da química, porque às vezes nós começamos a debater esse assunto e algumas pessoas não têm uma leitura assim, muito adequada do que a gente está querendo discutir. Né? Eu já ouvi críticas do tipo, então vocês estão querendo tomar o trabalho do professor da biologia no ensino fundamental? Não é isso que a gente quer fazer. A gente quer entender um pouquinho melhor esse cenário e ver que tem trabalhos que apontam que precisa melhorar, tem coisas a avançar e a gente também está tentando olhar com o olhar da química, né? E eu tenho uma leitura de que não é o químico, não é o físico, não é o biólogo o mais preparado ou que poderia trabalhar de forma mais adequada, né? Eu defendo que é o profissional formado em licenciatura em ciências da natureza ou ciências naturais. Provavelmente a Eduarda deve ter lido alguma coisa sobre isso aí ao longo desses estudos, desse levantamento bibliográfico dela. Né? A gente, no Brasil, tem uma crescente aí de cursos, mas ainda são muito poucos se comparados à biologia, ciências biológicas, a química e a física. Né? Em relação ao trabalho, né, eu vou fazer alguns comentários, né, vou pedir permissão de vocês. Eu acho que a parte teórica está muito bem escrita, eu vou fazer alguns pequenos comentários que, na verdade, acho que é mais sugestão, um pouquinho da leitura que eu tenho, mas eu não tenho muito o que discutir em relação à parte teórica. Eu acho que a contribuição pode ser mais na parte metodológica
e de futura coleta de dados, que eu também acredito que essa banca ela tem mais esse intuito, né, de ajudar a direcionar, de apontar possíveis caminhos, né, para contribuir nesse sentido. Então, eu acho que a parte teórica ela tá bem clara, assim, né, o levantamento, o que ela traz da parte de formação, um pouquinho das dificuldades, dos documentos. Eu acredito que para o TCC mesmo, para a versão final, isso vai ser aprofundado. Então, acho que essa parte não vou me atentar tanto. Mas eu vou fazer alguns pequenos comentários aqui no começo e daqui a pouco eu vou passar para a parte que mais eu fiquei interessado assim, até em ouvir um pouquinho mais da Eduarda, que é a parte do Bernstein, né, que é um referencial novo nessa área para mim. Então, eu queria que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas, vocês estão me ouvindo bem aí? Sim. Ah, então tá bom. Eu gosto de falar, né? Eu comecei a falar e fui falando, mas é, lá na parte de introdução, lá na página, ah, o tópico abordagem de química nas aulas de ciências, eu tenho um comentário aqui que é lá na página, na verdade é uma sugestão, é lá na página, o arquivo que eu tenho aqui está sem numeração de página, mas é na página 4, logo no início da página 4, no parágrafo que começa essa divisão na página 3 ainda, né? De áreas é feita inclusive pelos livros didáticos, identificaram aí? Sim. Aí termina depois, né? Dessa forma, uma das principais ferramentas de auxílio ao professor tem se limitado. O comentário que eu quero fazer é a respeito, não sei, eu não vi como referências aqui, mas eu acho legal, talvez, não sei se a Fernanda vai ter esse livro, que é aquele Fundamentos e Propostas para o Ensino de Química no Brasil, da Lenir e do Maldaner. Lá tem um capítulo sobre a química no ensino fundamental, da Maria Emília e da Nilma, que eles falam muito sobre essa questão das propriedades dos materiais. É uma proposta, até eles descrevem coisas diferentes que eles fizeram, né, lá na UFMG em relação ao ensino de ciência no nível fundamental. Então, acho que pode ser uma referência legal para ajudar até a justificar e sugerir algumas propostas, né? Talvez correlacionar com os dados que vão aparecer dos professores, triangular com o que aparece na base, no que aparece nas orientações aí de Blumenau, enfim, é uma sugestão, assim, né? Tem um capítulo bastante bacana lá que eles descrevem algumas atividades, como que eles pensam aqui no ensino fundamental. Então, mais uma sugestão mesmo, mais um referencial aí para vocês lerem, quem sabe, né? Aí vai muito da avaliação de vocês incorporar no trabalho também. Mais uma sugestão mesmo, né? De referencial. Aí, logo no desse ano, né, tem o parágrafo Reis, aí depois o próximo, né? Tal abordagem foge ao ensino contextualizado. Aí vocês colocam assim surge a ideia de que a química é complexa e maçante. E essa perspectiva pode explicar o motivo da maioria dos estudantes apresentarem certo desprezo pela disciplina. É um comentário que eu até ia colocar, que eu coloco um pouco mais abaixo, quando eu mandar o material para Eduardo, vocês vão perceber. É porque aqui para mim não fica muito claro se vocês estão falando da disciplina química ou dos conhecimentos de química, como a gente está falando do ensino fundamental. Eu queria que, Eduardo, você se posicionasse um pouquinho em relação a isso. Em alguns momentos você coloca química, principalmente nesse que eu estou chamando a atenção. A química é complexa e maçante, mas, por exemplo, a gente não discute a disciplina química no ensino fundamental. A gente trabalha conceitos de química e não a disciplina química. Queria que você se posicionasse em relação a isso, né? Como vocês entendem a química ou os conceitos químicos lá no ensino fundamental. Eu pensei, na verdade, sobre, inclusive é algo pessoal, porque eu lembro que quando eu estava no ano e eu fui para o ensino médio, eu pensava que química era difícil, que a disciplina de química era difícil, porque era algo que eu ouvia e porque quando foi introduzido para mim, essa era a ideia, de tipo, muito conteúdo, coisas difíceis, e aí eu acabava achando que aquilo era difícil. Mas é mais com relação à disciplina e até um certo preconceito que a gente acaba criando com relação à disciplina mesmo.
Provavelmente essa experiência que você está falando vem muito do nono ano. Não sei se eu estou chutando certo, mas eu acredito que sim. Que é quando os professores de fato nos apresentam química e física como química e física, né? Então, a gente estuda química e até bastante química sem ser com esse nome, né? Inclusive antes do sexto ano, né? Se a gente for olhar um pouquinho para trás, quando a gente fala de meio ambiente, de reciclagem, de materiais, a gente está falando um pouquinho de química, só que sem falar com esse nome, né? Então, a química ela já é apresentada aos estudantes muito antes até do que eles mesmos têm capacidade ou têm desenvolvimento cognitivo, vamos dizer assim, para entender como tal, como química, né? Átomos, moléculas, esses modelos. Mas tem muitas coisas que já são dos fenômenos do dia a dia. Então, a química ela já é apresentada, vamos dizer assim, em doses homeopáticas, poderia dizer, né? Então, quando a gente fala de ciclo da água, quando a gente fala de rochas, em alguns momentos a própria química e a geografia lá no sexto, no sétimo ano se confundem, porque tratam de conceitos bem próximos, bem parecidos. E aí, né, a gente percebe alguns alunos que falam, mas isso aqui não é da aula de geografia, isso aqui não é da aula de ciências, então eles já começam também a ter um pouco essa confusão, que eu acho que é uma questão até curricular que a gente precisa de melhorar, né? Se tem duas disciplinas que tratam, poderia ter uma interlocução maior, né, desses conceitos. Então a gente, de certa forma, já fala sobre química, né, não com o nome química, mas de conceitos químicos do dia a dia, né, com os estudantes. Então, eu acho que é interessante, né, aqui no texto, para frente, ter esse, um pouquinho desse cuidado. Se vocês estão falando de disciplina química ou de conceitos químicos, eu acho que conceitos químicos ou conteúdos químicos são mais adequados aqui por conta de uma questão curricular mesmo, né? Não temos a disciplina química no ensino fundamental. Eu defendo que da forma como está, ainda não é o momento também da gente defender isso não. Porque se a gente começa a antecipar um tanto de conteúdo, um tanto de conceito, e aí os meninos vão ficar mais loucos ainda, né, com essa questão da ciência, né? Então, acho que é uma questão que a gente tem que cuidar, né? Pelo menos eu defendo. Mas aí fica essa colocação, né? Aí logo no parágrafo abaixo, se já está com um ponto também que para mim é bastante crucial. É o parágrafo que vocês vão falar da formação dos professores. E aí, novamente, volta ao que eu tinha chamado a atenção. Às vezes a gente critica e as pessoas acham que a gente está fazendo uma crítica pela crítica, porque a gente está querendo, vamos dizer assim, entre aspas, tomar o lugar deles. E, né, eu defendo que não é isso. Mas vocês colocam aqui, né? É compreensível que o ensino da química e também da física isso é prejudicado, uma vez que esses professores não apresentam formação nessas áreas. Aí aqui também eu quero fazer uma colocação, não sei se vocês chegaram, não aparece como referência também, mas a referência do Carvalho Gil Pérez, os conceitos ou saber fazer dos professores, eu acho que aí fica uma justificativa muito mais forte até, que nos ajuda a compreender melhor essa crítica, porque lá eles colocam, né, um conjunto de saberes e saber fazer que os professores necessitam para poder atuar, né, como docentes, conhecer a disciplina, saber avaliar, saber preparar atividades, questionar o ensino tradicional, enfim, conjunto, né, acho que é um referencial bacana que a gente pode discutir, até aprofundar mais, talvez nos resultados de vocês isso vai aparecer, talvez essa referência pode ajudar também até a ampliar as discussões, porque, né, vocês já têm a hipótese de que a parte dos professores serão formados em ciências biológicas. Eu não concordo, acho que essa hipótese é plausível. E tem trabalhos em outras regiões, né? Então, em Juiz de Fora, quando eu fiz o trabalho, eu percebi isso. Eu já li um trabalho também do Sul, se eu não me engano, que identificou essa formação. E aí a gente entra nesse mérito, né? Em que medida a formação desses professores, né, de ciências biológicas consegue contemplar, por exemplo, o conhecimento conceitual para trabalhar em ciências? Essa é uma dimensão. Então, as ciências biológicas são muito bem discutidas no âmbito do curso de ciências biológicas, né? Assim como a química no curso de química, a física no curso de física. Então, esse é um ponto, mas esse não é o único. Então, conhecer as dificuldades dos estudantes em relação à aprendizagem de conceitos químicos, eu acredito, né,
gostaria de até de ser de alguém que contradizesse em relação a isso, mas eu acredito que no curso de ciências biológicas não se discute dificuldades de aprendizagem de conceitos químicos, assim como na química a gente não discute dificuldades de aprendizagem dos conceitos da biologia e da física, né? Então a gente não tem esse foco disciplinar muito forte. Só que a disciplina de ciências ela tem essa característica de ser mais ampla. Então esse referencial pode ser talvez um direcionamento para vocês até compreenderem um pouco mais dessa formação dos docentes, porque lá no questionário sendo estruturado, aparece, fale um pouco sobre a sua formação, e talvez nesse falar sobre a formação, já seria legal vocês direcionarem para o foco que vocês querem, talvez deixar o docente falar da formação como ele pensa, e depois vocês direcionarem para a questão, para atuação com conceitos simples, ou para atuação na disciplina ciências. Eu acho que é o que vocês estão querendo investigar mais. Porque, como está colocado lá a primeira pergunta, pode ser que eles falem de forma muito geral e não vão nem atingir o que vocês gostariam de levantar. Então, vocês têm essa concepção, essa visão, né? Mas eu estou reforçando por conta do referencial que eu chamei a atenção antes. Eu não sei, eu vou a Fernanda cochichando aí, eu não sei se ela concordou, se ela não concordou, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa visão aí, rapidamente, da formação dos docentes. Você pode repetir, Paulo, porque eu não consegui entender. Lá no parágrafo, logo na sequência, né, de onde eu estava conversando, vocês falam da formação dos professores, né? Que eles não têm formação adequada para trabalhar química e física. E aí eu trouxe essa perspectiva do referencial, né, de Carvalho de Opés. Provavelmente a Fernanda tem esse livro, ela vai te passar, se vocês acharem pertinente depois, que são um conjunto de conhecimentos ou saberes que os professores precisam ter. E eu acho que esse tipo de referencial ajuda até a justificar essa importância de investigar a formação dos professores e olhar essa questão do conteúdo químico, dos conceitos químicos, né? Eu queria que você respondesse rapidamente em relação a essa questão, né? Você já falou que espera que a formação dos professores seja em ciências biológicas, e aí eu trouxe esse referencial para tentar falar um pouquinho, né, de tentar entender outras questões, né, que passam pela formação. Então, em que medida esse professor teve a oportunidade de discutir dificuldades de aprendizagem em química dos estudantes, o professor de ciências biológicas, considerando o foco nas ciências, né? É uma disciplina mais disciplinar, ou deveria ser, né? Não deveria ser tão fragmentada. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho como você vê essa questão, né, da formação. Você falou um pouquinho nessa apresentação no início da motivação. Eu queria que você tentasse falar um pouquinho melhor dessa questão da formação, né? Em que medida você acha, né, que esse trabalho ele pode contribuir com a discussão, né, da formação de professores e da química no ensino fundamental no contexto que vocês vão analisar aí, em Blumenau, e como que você chega a esse tema, que é uma pergunta que eu não fiz também, né? Como que você chegou a esse tema? Por que você resolveu pesquisar sobre isso? Eu deveria ter feito no começo também. Bom, eu acho que com relação à formação de professores, isso acaba influenciando diretamente, porque quando o professor é formado em biologia, ele não tem muito mesmo a apropriação de conceitos químicos ou de conceitos químicos, que é algo que ele tem que trabalhar mesmo assim. Que talvez se ele tivesse a formação em ciências, ele conseguisse ver esses conceitos de maneira integrada, porque se ele só teve biologia, ele talvez não, ele até pode conhecer os conceitos, mas talvez ele tenha dificuldade em saber como relacionar o que tem de química com o que tem de física, com o que tem de biologia, assim por diante. Então, eu acredito que a formação vem um pouco nesse sentido também. E a gente escolheu esse tema, na verdade, foi mais uma sugestão da professora Fernanda, porque ela já vinha estudando sobre isso no doutorado dela, com escolas diferentes, né, escolas com metodologias diferentes, mas era algo também que aqui a gente não vinha estudando muito. Aí tem curso de ciências biológicas? Não. Então, os professores que atuam na cidade provavelmente vêm de outros locais. Eles se formam em outros locais e vão para Blumenau para poder atuar. Que aqui a gente tem a FURB, né, que é uma outra universidade, mas que não é no contexto da UFSC, é municipal.
Ah, entendi. Ah, então tem um curso de ciências biológicas na FURG, né, que você disse. Tem, aí tem. Aí esses professores são normalmente formados na FURG. Entendi, entendi. Bom, eu imaginei que seria uma sugestão da Fernanda, né, por conta do trabalho dela aí. E, sim, eu acho que é o trabalho, né, que vocês vêm mostrando aqui, né, pelo que eu percebi, pelo que eu li, está muito bem fundamentado, está muito claro. Eu só acho que vocês podem ter uma certa resistência, né, dos professores por conta dessa questão do campo de formação, né? A questão do tipo, porque um químico vem aqui perguntar o que eu faço, como que eu trabalho a química, né? Então, tem uma sugestão para quando vocês forem trabalhar com os professores, ir pelo viés do currículo, né? Discutir que, né, se eles têm uma leitura do currículo, como que eles percebem o currículo das ciências, e aí como se insere, porque se a gente fica perguntando, né, em relação à formação e à química, pode ser que alguns vão ter uma leitura do Defiance, né, que querer que você química que não sei ensinar química. E eu acho que o trabalho é muito mais do que isso, né, que a questão das dificuldades conceituais. Nós mesmos na química sabemos que a formação tem dificuldades, né? Tem muitos alunos que saem formados em química e têm dificuldades conceituais em química. Então, não é só nesse ponto de vista que eu estou querendo chamar atenção. É só um alerta mesmo para o tipo de pesquisa que vocês estão propondo, que é conversar com os professores e acompanhar a sala de aula. Eu acho fantástico esse trabalho, né? Eu preciso fazer mais isso para poder, de fato, ver o que acontece. O que acontece é para sair do discurso, né? O trabalho com discursos é importante, mas na prática, né, o que de fato acontece, a gente precisa de entender melhor para sugerir mudanças, senão o currículo vai continuar do jeito, né? Esse currículo tradicional que você aponta aí, sexto ano, um pouquinho de terra, ar, universo, depois vai para o corpo humano, depois separa em física e química, a gente não consegue superar esse ciclo, esse vicioso, né, da abordagem das ciências. Mas tudo bem, vamos avançar um pouquinho mais aqui. Lá na... Ah, tá. O comentário que eu ia colocar é lá na questão de pesquisa, né, que vocês colocam, né, como se dá a abordagem da química no ensino fundamental. Aí é o mesmo retomar o comentário que eu tinha feito, né, da química ou de conceitos químicos. Só para ter claro, né, essa questão que lá no ensino fundamental a gente não tem química como disciplina, né, mas como componente curricular ou conceito de ciência. Né? Então, para ter esse cuidado ao longo do texto. Tá. Aqui os objetivos. Tá. Aí, lá já na parte de referencial teórico, lá da página 7 para a página. Não, da página 8 para a página 9. Quando você fala, por conta dessa análise, o sociólogo foi bastante criticado. E aí, no final, ele coloca assim, visto que as escolas priorizam o código elaborado, que se torna dificultoso a eles. Identificaram aí? A minha pergunta é, será que a própria química não é um desses códigos? O que você acha? Eu acho que com certeza, assim, porque na química a gente precisa de muitos conceitos que às vezes a gente até vê no dia a dia, mas você precisa de uma certa pesquisa para já ter visto sobre isso, você precisa de um certo material, e muitas pessoas podem não ter acesso, né? Que seria o código, as pessoas ficam limitadas ao código restrito. E aí, os filhos da classe média têm maior acesso a esses materiais, eles talvez já conheçam alguns conceitos que estão exigidos na escola, mas a própria escola passa conceitos novos que precisam ser aprendidos. Então, com certeza, a química está relacionada ao código elaborado, sim. E talvez essa própria crítica sobre a química, ela já pode direcionar, talvez, a própria análise de vocês. Porque quando eu fui lendo o trabalho, eu percebi muito isso, os códigos visíveis, os códigos invisíveis, mas eu não percebi uma relação direta com a própria química. Foi mais uma questão da atuação do professor, da reprodução de discursos pela própria escola. Então, acho que a química ela pode ser entendida dentro desses discursos também, né? Eu lembro de uma experiência que eu tive, a Fernanda sabe, aqui em Juiz de Fora a gente tem um centro de ciências, e eu fui monitor lá por um tempo, então eu trabalhei com mediação. E a gente recebia todo tipo de público. E uma vez
eu lembro que tinha um público que era aluno do quinto ano do ensino fundamental. Tinha uma escola particular. E a gente estava fazendo experimentos em laboratórios, questionando, né, tomando bastante cuidado com a linguagem que a gente estava usando, evitando usar, por exemplo, a palavra átomo com eles, mas perguntando por que eles achavam que o fenômeno estava acontecendo. E aí um garotinho lá falou, por conta das moléculas de água que estão se atraindo, tem átomos. Eu falei assim, gente, então, né, às vezes a gente fica assim, tomando cuidado para não falar, e eu acho que é um pouco disso daí. Né? A cultura desse estudante, né, lá com 10, 8, 9, 10 anos, já permitiu, né, com que ele já se aprofundasse nesses conceitos. E eu destaco que ele era de uma escola particular, que provavelmente não era só a escola que estava interferindo nesse caso, provavelmente a família, os estímulos que ele tem em casa, levam ele a reproduzir e já entender um pouquinho desses discursos. E aí, quando a gente vai para a escola pública, a gente sabe que a realidade é diferente, né? A gente tem bastante dificuldade, por exemplo, em relação à presença dos pais na vida dos estudantes, né? Às vezes os pais trabalham o dia todo, às vezes eles estudaram um pouco, então eles também não têm essa cultura de estimular a leitura, enfim, né? Não tô querendo aqui julgar, né, fazer julgamento de valor, mas a gente tem essa realidade, né? Eu mesmo vim da escola pública e a minha mãe nem me estimulava nesse sentido, não porque ela não queria, porque ela não tinha esse conhecimento para poder me estimular. Então, tudo que eu conseguia construir era muito mais pela escola, em termos de conteúdo, de conhecimento, né? Então, acho que a escola, né, ela tem a sua função, sim, ela pode ajudar os estudantes a construir esses discursos, esses conceitos, né, e conseguir se desenvolver e crescerem mais. Mas é interessante, né, retomando a questão, que a química, eu vejo, né, e os alunos colocam como muito difícil, e aí se a gente olhar pelo viés da alfabetização científica, talvez isso seja mais bem compreendido, não é fácil entender aquela linguagem, aqueles códigos, então a gente precisa de um trabalho longo, né, e eu acho que isso já acontece informalmente, né, porque se você pergunta qual que é a fórmula da água para os estudantes de 10, 12 anos, eu acredito que muitos sabem falar que é H2O. Só que a compreensão deles, microscópica, não é tão elevada. Então, isso vai sendo construído ou reconstruído ao longo do avanço dos estudos, né? E aí vai para o ensino médio, quem vai para a graduação, dependendo. Então, é toda uma questão mesmo processual. Mas eu entendo que a química, ela também tem um pouco dessa característica, né, desse código. Ele é um código, é um sistema de código complexo, né? Então, acho que é legal ter essa leitura para o trabalho. Eu não sei se vocês pretendem, no trabalho não ficou claro, de fazer entrevista com os estudantes, eu acredito que não. Eu estou pretendendo com os professores e acompanhar a aula, mas quando vocês acompanham a aula, vocês vão ver as manifestações dos estudantes também. Né? Então, talvez você tenha um pouco mais de profundidade no campo, né? Para vocês forem observar essas aulas. Mas eu não sei, vocês têm pretensão de triangular alguma coisa do estudante? Você pode repetir, Paula, que o áudio não está tão bom. Tem pretensão de triangular algum dado relativo aos estudantes com o trabalho com um dos professores, com as entrevistas, com o acompanhamento das aulas? Inicialmente, a gente pensou em trabalhar principalmente com a abordagem que o professor faz, né? Talvez durante as observações a gente tenha maior contato mesmo com os estudantes também, a forma com que os estudantes recebem essa abordagem. Mas não é o nosso objetivo principal. Sim, eu entendi. E eu também não estou falando que vocês têm que fazer, não. Eu acho que seria uma complementação do trabalho, né? E aí agora chega no ponto principal, que é o ponto que eu queria colocar um pouquinho melhor para vocês pensarem, para a gente pensar também, né? Eu acho que o referencial que vocês estão trabalhando, ele permite ver ou analisar as ações na escola de uma maneira muito mais ampla. Por isso que eu perguntei dos alunos, porque vocês dão um foco nos professores, mas eu estou entendendo que o referencial ele permite avançar muito mais, né? E não ficar só no foco dos professores. E aí foi que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha,
porque ali tem todo o movimento da escola, essa coisa de reprodução de discursos, né? Então, eu acho que o próprio discurso do professor, ele é atravessado por outros discursos, né? Pelo livro, pelas crenças pessoais, por onde ele se formou, né? Ou seja, pelo perfil de formação, a instituição, o curso, né? Enfim, eu acho que são vários discursos que se atravessam ele. Então, eu acho que a dinâmica da sala de aula tem muito mais coisa pode emergir, que pode aparecer, do que a falta do professor em relação à formação e atuação. E aí eu queria entender por que vocês escolheram esse referencial, porque quando eu fui lendo, eu pensei muito em transposição didática. Não sei se a Fernanda chegou a conversar sobre isso com você. Né? O trabalho de vocês me parece que tem uma relação também bastante forte com transposição didática. Aí eu queria que você falasse, talvez a Fernanda pode, se ela quiser também comentar, pode ficar à vontade aí. Bom, eu não chego a saber o que é transposição didática, mas a gente escolheu o referencial porque eu li um artigo na área da física que fazia mais ou menos esse trabalho e utilizava esse referencial, e a gente achou interessante, assim, porque a discussão era muito legal. E aí a gente resolveu adotar um artigo que analisava, Paulo, as dificuldades do professor de física lecionar outros conhecimentos que não eram vinculados à formação dele, e usava esse referencial. Então, a gente achou interessante trazer esse referencial para discutir, porque parecia muito com a nossa problemática do trabalho. Entendi. Eu estou dizendo porque, assim, é a primeira vez que eu vejo um trabalho que tem esse referencial com esse foco, né, na investigação. Eu não conheço esse artigo da física aí. E aí eu fiquei bastante interessado, porque, né, eu gosto bastante de ler um pouco sobre sociologia, né, gosto de ler sobre currículo, e eu acho que essas coisas elas estão conectadas, né, a formação, enfim, eu acho que é um bastante campo aí, principalmente se a gente pensa na disciplina de ciências, né, que é um campo de bastante disputas, né, em relação a quem pode lecionar, em relação às disciplinas ou os conceitos que são trabalhados, então tem todo um contexto histórico. E aí eu fiquei pensando, né? Será que não poderia esse trabalho também ser olhado pelo viés da formação, mas pelo viés da transposição? E aí também eu acho que não necessariamente transposição, porque vocês não têm, o foco de vocês não é na aprendizagem dos estudantes. Então aí eu acho que realmente a minha colocação ela é mais para problematizar do que para sugerir alguma coisa, porque aí teria que ver de fato, né? Como os estudantes estão aprendendo, como esses discursos estão acontecendo, e o foco é a formação de professores, né? Então, ver essas dificuldades, ver as trajetórias, ver a formação, ver a leitura de currículo, né? De currículo não só de orientações curriculares, mas da definição de objetivos, do que se trabalha em ciências, que é diferente de ciências biológicas ou de biologia. No ensino médio, talvez isso vai aparecer também nas falas, uma confusão ou até uma sobreposição de que uma é início para a outra, né? Então, acho que é legal a gente pensar um pouquinho nessa perspectiva. Mas acho que estou ansioso para ver os resultados desse trabalho, né? Porque realmente é a primeira vez que eu vejo esse referencial com esse foco de olhar a formação de professores e ver a atuação deles na sala de aula. Eu tenho mais um outro comentário aqui, mas são coisas bem... Ah, tá. Lá na página 10, onde vocês colocam assim, para o desenvolvimento de nossa pesquisa, será fundamental observar o enquadramento entre os professores. Aí tá, tal análise nos permitirá compreender o motivo de as aulas de ciências serem trabalhadas da forma que são. Aí a minha pergunta, ou dúvida mesmo, né? Será que o tipo de abordagem que vocês estão propondo, né, do referencial do Bernstein, não pode restringir os condicionantes somente à sala de aula ou às interações no espaço escolar? Né? O que eu estou querendo dizer com essa pergunta? Vocês vão investigar as dificuldades do professor, vão perguntar para eles e vão olhar a sala de aula, a atuação dele, né? Será que por esse referencial teórico ele não obrigaria vocês a olharem outras coisas também? Né? O que eu digo até que ponto esse professor tem leitura de fora, né? Investe na formação para atuação, na formação continuada, ele lê o que ele prepara de material, como se relaciona, por exemplo, com a BNCC, que é uma questão agora que está bastante cara para a gente, né?
inclusive informação que a gente vem falando muito de PCN, PCN, agora é BNCC, tem esse período de transição de uma orientação de uma nova, e os currículos de formação de professores também vão ter que se adequar em relação a isso. Então, será que não vai se restringir? Será que o referencial teórico de vocês não sugere ou exige que vocês procurem olhar outros condicionantes que não estejam só na sala de aula e a visão do próprio professor sobre a formação dele? Vocês já tinham podido pensar nisso. A gente, na verdade, quando vai fazer a observação, a gente pretende não só observar o espaço da escola, da sala, mas também analisar um pouco dos materiais que o professor leva, se ele usa tipo livro didático, se ele utiliza de diferentes estratégias, tipo outras leituras e tudo mais. E talvez até na entrevista a gente consiga saber um pouco desses resultados. Né? Mas é claro que essa análise ela vai ser bem breve, porque eu não sei se dá conta de fazer tudo isso. Assim. Isso. Eu acho que o TCC a gente faz alguns comentários, mas a gente tem que ter cuidado, né? Que a gente acabou de defender, a gente vem com muita coisa na cabeça, a gente sugere um tanto de coisa, e o TCC né, tem tempo para começar a acabar com muito respeito. A gente vai fazer alguns comentários aí que realmente, né, por isso que eu até peço desculpa se eu estiver sugerindo coisa muito além do que vocês já tinham pensado, mas a Eduarda respondeu bem, eu acho que é um pouquinho disso mesmo. Eu pensei até outras coisas, por exemplo, como a supervisão pedagógica da escola, a direção pensa, por exemplo, as ciências, o ensino fundamental. Eu não acho que é o caso de vocês irem lá entrevistar, mas tentar ver se tem alguma coisa implícita ali, né, no discurso do professor que é permeado pelo discurso da escola. Acho que essa é uma questão. Outra coisa também faz os alunos, né, discutem, conversam com as escolas e também, né, sugerem alguma coisa em relação à ciência, que são vários discursos, né? Eu acho que a ciência tem que abordar esse tipo de assunto, ou então, né, eu não sei se aí tem esses concursos para Instituto Federal, para curso técnico, para ensino médio, porque às vezes o ensino fundamental tem essa pressão de preparar para fazer a prova para o ensino médio numa escola federal, enfim, não sei se aí tem, mas eu estou pensando nesse sentido, né? Mas, Paulo, faz sentido o que você falou, porque talvez algumas discussões que a gente está propondo em relação à formação de professores, a gente não consiga responder com esse referencial teórico. E talvez a gente tenha que olhar para um outro referencial que discute a formação de professores nesse sentido. Então, um pouco. Eu acho que é uma possibilidade também. Os resultados podem apontar isso. E aí talvez a próxima aluna de TCC sua pode também continuar investigando esses apontamentos, né? Então acho que são coisas que vão emergir e eu acredito que vai emergir coisa bacana aí. Porque eu vejo que tem poucas pesquisas que se debruçam, né, em olhar especificamente formação, atuação, currículo, enfim. Um olhar mais amplo sobre as ciências do ensino fundamental. Não à toa, a Fernanda você sugeriu para o Eduardo esse tema, né, porque a gente percebe aí nos nossos estudos que precisa de bastante debate sobre isso. E, assim, eu acho que, né, uma questão dependendo do conteúdo ou do contexto dos professores que vocês forem investigar, que vocês ainda não têm definidos, vai depender muito de quando vocês forem a campo. Então, vocês podem trabalhar com o professor que está no sexto, no sétimo, no oitavo, enfim. Eu acho que uma contribuição, né, bacana desse trabalho, vocês já colocam no referencial teórico que os alunos já começam a ter umas dificuldades com química. Quando vocês fazem esse tipo de trabalho, eu acredito, né, uma hipótese, é que vocês podem já identificar em qual ou quais momentos esse medo da química, essa dificuldade com química começa a aparecer, porque a gente vê muito no ensino médio, a gente fala, a gente já recebe os alunos com essa dificuldade da química, mas eu acredito que esse estereótipo equivocado de química vem sendo construído ao longo do ensino fundamental. Só que assim, ainda não consegui, né? Eu acho que uma questão de pesquisa interessante tentar mapear onde é que isso começa. Porque se a gente consegue identificar e se de fato existe um contexto onde isso é muito forte, começa muito forte, a gente pode inclusive ir lá nesse aspecto e propor, né, inserções, atuações, né, para que melhore ou superemos essas visões equivocadas, nesse medo da química, essa coisa de que é decorar fórmulas,
que é chato, que é difícil, que é maçante. Então, talvez o trabalho de vocês é apontar pelo viés do professor o contexto ou algum local onde fica muito forte. E se isso aparecer, eu acho que, né, é um campo para investigações aí muito amplo também. Não sei se vocês estão pensando nisso, mas eu acho legal também ter essa visão para quando vai a campo, isso pode medir, né? Acho que é legal, né? A Eduarda, inclusive, como futura professora de química, acredito, também ver esse problema, essa discussão lá na base, que é antes do nosso contexto. Então, acho que tem que ter esse trabalho. Bem, eu acho que da parte diferencial, né, era mais essa pergunta mesmo, né, da restrição do local, né, eu acho que agora, né, querem fazer, querem entrevistar pessoas, querem acompanhar algumas aulas, né, e a questão de entrevista, eu fiz algum comentário, deixa eu já localizar aqui para poder encerrar minha fala. Isso mesmo, ó. Lá no apêndice, né? A pergunta, o primeiro direcionamento é informativo. E aí, eu tinha comentado isso antes, reforço, acho que é legal vocês começarem dessa forma mais ampla, né? O professor fala o que ele acha que tem que falar, e aí depois vocês vão dando foco em relação à atuação na disciplina de ciências, especificamente ao debate ou ao ensino de conceitos, conteúdos da química. Então, acho que vale a pena vocês fazerem esse movimento, porque não necessariamente o professor vai fazer esse movimento, e aí talvez vocês não vão conseguir ter esse dado se deixar, né, se ter esse cuidado. Né? Então, é uma sugestão que eu faço. Vocês irem a partir dessa pergunta direcionando, deixa o professor falar, ele pensa que ele acha que tem que falar sobre formação, e aí depois vai dando um direcionamento para a atuação na disciplina de ciências e para discussão de conceitos químicos, né? Essa é uma sugestão interessante. Lá na segunda, terceira, quarta, quinta, quando você aborda os conteúdos químicos em sua aula, em que anos, por quê, como realizar essa abordagem? O objetivo dessa pergunta, eu queria que vocês me falaram. Eu tenho uma hipótese, mas eu queria que vocês me falassem primeiro qual é o objetivo dessa pergunta, para ver se eu estou entendendo certo. É que, na verdade, essa é a primeira pergunta que vem perguntar especificamente da química, né? E aí, eu acho que é mais uma forma de a gente já não querer induzir ele a uma resposta, tipo, de saber quando que ele começa a trabalhar com os conteúdos químicos, em quais anos do ensino fundamental, para que ele consiga responder, tipo, talvez pode ser que ele trabalhe já desde o sexto ano, né? Então, para que a gente não induza uma resposta. Eu acho que então entendi bem. É legal essa estratégia, porque por essas perguntas vocês vão conseguir ter uma visão de como ele entende a própria química no ensino fundamental, sem perguntar como ele entende, né? Que aí acaba você direcionando e às vezes tem aqueles mecanismos de antecipação da análise do discurso que ele pode direcionar a resposta querendo falar uma coisa que vocês querem ouvir. Eu acho que, né, essa estratégia pode ajudar a não acontecer isso. E aí pode implicar na própria visão de química dele, né, no ensino fundamental. E eu acho que essa pergunta ela pode também trazer uma outra perspectiva, que é como ele entende o currículo de ciências. Vocês não estão perguntando de currículo, né? Não estão. Eu acho que também não necessariamente tem que colocar orientações curriculares na pergunta, não. Mas talvez vocês olharem com essa visão, que a resposta dele pode dizer o que ele entende, como ele se relaciona, por exemplo, com as orientações curriculares da cidade de Blumenau, com a BNCC, enfim, que aí vem esses discursos além da sala de aula que interferem diretamente na ação do professor na sala de aula. Então, eu acho que essa pergunta pode ajudar muito vocês ou esse conjunto de perguntas, né? Pode ajudar vocês a terem indícios nesse ponto aí, dessa questão, né? Eu achei que foi bastante interessante, né? Essa pergunta, mas ela ia ser a primeira, mas não vai ser mais, é isso? Não, ela quis dizer que é a primeira pergunta que ela fala diretamente relacionada a questões químicas. Que antes ela estava procurando entender quem é esse professor. Entendi. Tá, ótimo. Então talvez aquela questão que eu coloquei antes, né,
vocês não precisam de aprofundar nesse ponto, porque vocês vão começar a aprofundar aqui. Então, se colocar lá, já pode querer induzir alguma coisa. Então, né, acho que vocês, né, o que eu comentei antes, talvez não vai fazer tanto sentido mais agora. Aqui. Tá. A última pergunta, eu acho que ela é extremamente interessante, né? E pode trazer resultados assim muito bacanas, né? Como os estudantes reagem às aulas em que são elucidados conceitos químicos. Por que eu estou falando dessa pergunta? Porque, né, talvez a Fernanda, todos que estão aí vão concordar comigo. Os professores de ciências, né, que provavelmente serão formados em ciências biológicas, eles vão ter uma visão sobre isso. Nós, como químicos, eu acho que teríamos visões, assim, possivelmente muito diferentes. Por quê? Como os estudantes reagem? Isso vai muito da formação do professor para discutir ensino e aprendizagem química. Isso está no curso de licenciatura em Química, não está no curso de licenciatura em Ciências Biológicas e não está no curso de licenciatura em Física. Então, eu acho que esse olhar dele, né, talvez vai ser o ponto que vocês vão falar assim, nossa, mas né, ele não percebe que tem isso, ele não percebe que tem isso, e aí eu acho que vai reforçar essa ideia da formação. Nós, como químicos, né, quando a gente vai discutir o modelo atômico, por exemplo, a gente já tem algumas hipóteses de dificuldades que os estudantes vão ter. Então, a gente vai ler artigos que vão falar sobre estratégias, enfim, questões para direcionar o nosso trabalho na sala de aula para potencializar a aprendizagem, né? Mas, os professores que trabalham em ciências, e aí a minha hipótese é de que isso não está muito claro para eles, né? Vai estar mais claro as questões do corpo humano, da botânica, da zoologia, mas quando entra na química e na física, isso não está claro. E talvez eles não tenham esse crivo ou esse olhar, e aí volta no Carvalho e Gil Pérez, que é aquela coisa de saber direcionar a atividade, saber avaliar, ter conhecimentos teóricos de ensino-aprendizagem no conceito, né, que é em ciências, mas vai entrar química, física, vai entrar geologia, enfim. Então, acho que essa última pergunta de vocês é assim, ela tem um potencial muito grande para ser discutida, né, uma contribuição muito grande, né, para a formação. Porque se vocês detectarem, né, diferentes perfis ou diferentes olhares para abordagem de conceitos químicos, né, a gente pode até cruzar isso com conceitos da química lá no ensino médio depois. Ó, o mesmo conceito que ele está trabalhando na água, como que ele está entendendo que o estudante está reagindo quando ele fala água, com o olhar da biologia. Nós, como químicos, vamos reagir de formas diferentes. Então, acho que isso é interessante. E aí não é falar que tem que ser a química ou a biologia, mas é integrar isso. Então, acho que os resultados que possivelmente vocês vão ter com esse tipo de questão, com essa pergunta em específico, assim, eu acredito que são promissores, são muito interessantes se a gente olhar do ponto de vista dos saberes ou dos conhecimentos dos professores para atuar na sala de aula em relação a determinado conteúdo. Então, acho que vocês, assim, foi um ganho muito grande ter pensado essa questão, né? Eu acredito que o trabalho de vocês vai ser uma das perguntas principais, assim, né? Que é como o professor vê o aluno em relação à química, não sendo formado em química, né? Então, acho que, possivelmente, não sendo formado em química. Acho que é legal, né, essa pergunta, e se vocês não tivessem colocado, eu ia fazer essa sugestão, né, por conta desses referenciais aí, principalmente Carvalho, Gil Pérez ou Tardif, aí vai depender da sequência de trabalho, o que vocês acham mais legal e se devem colocar mesmo, né, mas fica como uma sugestão, acho que vale a pena vocês terem esse referencial aí na manga, para poder olhar o resultado desse questionamento, principalmente dessa pergunta, né, e depois do trabalho como um todo. Bom, eu acho que já falei bastante, tá bom. A Fernanda sabe que eu gosto de falar, a gente estudou junto, a gente se conhece aí, a gente fala bastante, né? Então, eu tentei dar algumas contribuições, né? Espero que o que eu falei aqui possa ajudar o trabalho, né? Já peço desculpas por, né, se coloquei coisas que estão além do que vocês estão pensando, enfim, né? Se não for para o TCC, que sejam para trabalhos futuros aí, que eu acho que dá para desenvolver, né? Então, quero agradecer novamente, né, o convite de vocês, poder estar presente aqui, conversando um pouquinho, debatendo, colocando um pouquinho do que eu penso também sobre essas questões, né? E espero que a gente possa continuar
trocando figurinhas aí até o final do trabalho. Eu quero depois saber dos resultados também que vocês vão encontrar aí da pesquisa. Com certeza. Obrigada, Paulo. Foram grandes contribuições e fez a gente refletir um pouco sobre algumas questões que a gente não tinha pensado na pesquisa. Então, ainda eu acho que a Eduardo ainda vai amadurecer algumas discussões no sentido teórico que ela precisa amadurecer. Então, eu acho que você contribuiu bastante. E com certeza vão ter mais encontros, né? Quem sabe agora no PDC2 você pode voltar e contribuir, vendo agora o avanço da Eduarda, né? Eu vou passar então para a professora Casey, para ela dar as considerações dela então. Queria agradecer a Duda. O professor já falou diversos outros aspectos que eu também queria abordar. Eu trabalho com conhecimento docente, né? Mas em um determinado momento, conversando com a Fernanda, talvez porque ela não trabalha muito nessa área, ela é muito recente, eu sugeri que ela trabalhasse com saberes docentes. E o porquê, né? No trabalho da Duda, eu até senti falta, né, de ter um aporte teórico mais aprofundado sobre saberes e não conhecimento, porque quando a gente tem os professores de ciência e partilham da hipótese de que eles não têm essa formação específica na área, ou eu sou um professor de ciência, né, ele teve uma licenciatura em ciência, então a gente não pode dizer que ele tem um conhecimento, então ele tem um saber, porque o saber perpassa mais pela reflexão e não pelos conhecimentos que são estabelecidos na academia, né? Então, é uma coisa que eu sugiro, porque na minha percepção, o autor que ela traz de uma forma mais arraigada no trabalho dela está em total conexão para você analisar o saber desse professor a partir mesmo das entrevistas, porque você pode fazer uma análise mais dos saberes docentes dele declarativa, né? Porque e não procedimental, porque é uma sugestão que eu te daria, porque a Eduarda ela vai se formar ano que vem, semestre que vem. Eu não sei se ela teria um tempo hábil para ir para a sala de aula e um semestre ela fazer essas inferências sobre as aulas do professor, né? Porque eu acho que é um estudo mais longitudinal. Eu acho que você fazer um recorte de 3 meses não seria o suficiente para você analisar ou saber desse professor ou como é a aula desse professor. Eu acho que você não teria um cenário que possibilitasse você ter uma percepção muito mais ampla da aula desse professor. Então, eu acho que é um estudo muito mais longitudinal, né? Então, era essa sugestão que eu faria. Se você quiser observar para trazer elementos para estruturar alguma das questões que você vai trazer ou que você vai obter na resposta dele na interpretação estruturada, ok. Mas eu não vejo que você teria tempo e os seus dados, eu não sei quanto disso você teria nesse período de você ter que fazer essa defesa. A outra sugestão é que, como a gente não sabe se você vai esperar para entrar no mestrado, como vai ser, aí talvez você continuasse, né? E aí fizesse outras publicações desse tratamento. Depois que você falar, professora, mas eu quero muito essa outra parte. Mas eu acho que você tem que ter um cuidado de decidir o tempo que você tem para defender do próximo semestre, que vai ser muito corrido, né? Quando você aborda aqui na página 2 o porquê você vai investigar as escolas aqui do entorno, né? Tem um momento que você, não sei se é aqui em outro, mas que você fala, são escolas mais próximas daqui da universidade. Eu acho que se você melhora esse seu entendimento de justificar o porquê as escolas aqui no bairro da Velha, essa correlação que elas têm com a universidade, eu acho que essa é uma boa justificativa. E tirar essa coisa da proximidade, a proximidade mesmo de uma troca acadêmica entre a universidade e as escolas públicas. Como o outro professor falou, eu senti falta também dessa diferenciação, talvez em relação das aulas de química, né, no ensino médio, e das aulas de química pensando nos conteúdos de química no ensino fundamental. Talvez o que você possa fazer é olhar para alguns estudos, né,
fazer uma visita mais frequente de diversos estudos e ver se há uma proximidade no que já é escrito na literatura, como é o ensino dos conteúdos de química no ensino fundamental, se de certa forma eles têm uma relação no ensino fundamental 2. Aí aquilo que eu já falei, trazer a questão do saber docente, né? Eu acho que vai te trazer, você vai começar a entender que também a partir do saber docente você vai conseguir fazer uma conexão com o teu referencial base e olhar para esse conhecimento mais declarativo. Né? Aí, em outros momentos, eu coloco que a tua justificativa para o seu trabalho está lá no meio do texto e você já conseguiu fazer a tua justificativa, só que ela não aparece de forma destacada no teu texto, né? Esse é o problema de pesquisa, né? Eu vou ficar falando mais de um geral. Aqui em Blumenau, eles, seguindo, né, algumas pessoas que trabalham na prefeitura, na Secretaria Municipal de Educação, eles estão trabalhando com essa curricularização da BNCC e talvez, como vocês vão ter uma aproximação maior com algumas pessoas que trabalham na BNCC, talvez vocês tenham mais noção daqui um tempo como está sendo pensado essa implementação da BNCC aqui no município, porque vocês trazem aqui o recorte de um documento. Na página 6, que foi um momento que também o outro professor comentou, né? Eu acho que ele é o ponto, esse parágrafo ele é o ponto-chave do seu trabalho, né? Mas pensando nessa questão, conceito de química e não a química em si, né? Acho que isso aqui é o ponto-chave do teu trabalho, que é, para quem não leu, né? Considerando o que se tem na literatura referente ao ensino da química no ensino fundamental, somado aos currículos que não priorizam o ensino da disciplina, nesse contexto educacional percebemos a importância de se analisar como, de fato, acontece o ensino de química, mas pensando nos conteúdos de química no ensino fundamental. Né? Aí, no teu objetivo geral, eu também comento, né? Eu acho que o que você vai olhar nesse momento é mais a dificuldade dos professores em trabalhar os conteúdos de química no ensino fundamental e não como esse conteúdo é trabalhado. Eu acho que você consegue fazer diversas diferenças a partir da entrevista, se talvez esse professor te fornecer material que ele produz, ou material didático, ou nas questões que você traz, você até apresenta que vai perguntar que material didático ele usa, que estratégias, né? Mas tem professores que produzem, talvez que te produzirem, que te fornecerem, é mais dados que você vai ter também, né? Mas eu acho que esse como, nesse período de tempo, na minha percepção, trabalhando com formação de professores, eu não vejo como muito justo com o próprio professor você analisar. Imagina quando a gente está na disciplina, né? A cada semestre que vocês vão lá, lecionar uma oficina, no outro semestre vocês já se percebem com conhecimentos docentes melhores estruturados, vocês conseguem acessar, pensar numa oficina ou pensar numa estratégia, num experimento de acordo com cada conteúdo. Eu te fiz uma pergunta no seu segundo objetivo, que é observar em quais anos do ensino fundamental são trabalhados, né, conteúdo de química, sendo que em qual currículo, porque eu não entendi muito bem como você faria isso no seu trabalho. Isso eu acho muito válido você olhar. Se vai vir um novo currículo aqui para o município, então vamos ver como é que aparece, como eles emergem, né? E até tem diversos artigos e dissertações de mestrado que já fazem análise, por exemplo, dos livros de ciência no ensino fundamental 1 e 2. E lá já tem esses conteúdos de química, só que não é da forma como a gente, enquanto professores de química, a gente vislumbra. Você não vê uma equação, mas você vê uma reação de fotossíntese, não a partir de uma nomenclatura química, mas a partir de palavras. Então, fotossíntese, respiração, algumas questões relacionadas ao metabolismo, a degradação, enfim.
degradação de alguns materiais, então a vida começa geralmente daqui, então a gente não percebe que a gente vê tudo como ciência. Né? Aí vem a questão da prática, né? É algo que você precisa. Mas assim, Eduarda, o que me chamou muita atenção no seu trabalho é porque quando eu já conhecia o fundo essencial, né? Eu vi já algumas coisas, mas quando eu fui ver, você falou, a gente não vai fazer um aprofundamento e você acaba se aprofundando, mas assim, com muita propriedade, né? Então, tinha momentos que eu estava lendo o seu texto, eu estava lendo um artigo que falava sobre o autor que você está tratando. E aí, quando eu voltava para o texto, tinha momentos que eu não sabia, eu sabia, mas eu estou querendo dizer a qualidade que estava para a produção textual, que ele se aproximava muito de trabalhos que já tem uma base teórica muito grande sobre o referencial que você usou. Então, isso demonstra que você tem uma maturidade acadêmica muito arraigada, isso transparece no seu texto. É claro, vão ter diversos apontamentos? Vão, mas é porque vocês acabaram de produzir um projeto, e esse projeto ele vai, né, sendo reformulado, melhorando a estrutura, você está entendendo enquanto orientadora, de fato, quais são os objetivos, até onde eu posso ir, mas é um ponto muito forte do seu trabalho. Assim, dá para ver que você se apropriou durante a sua apresentação, você consegue ter um domínio pleno do referencial e consegue, por isso, trazer alguns exemplos, né? Sobre um exemplo de como você adota essa informação. Aí eu deixei diversos outros artigos para você ler. A outra coisa que me chamou a atenção, que eu acho que o outro professor já contou e que é importante ter, é como é a formação de professores de ciências no Brasil, né? Porque você vai ver trabalhos que vão dizer, olha, lá no Instituto Federal, né, sei lá, em São Paulo, existe o curso de ciência. Mas por que esses cursos deles acabam sendo fechados? Né? Qual é a justificativa e acabam sendo transformados em curso de química, física ou biologia? Lá na UFLET tinha um curso de ciência, mas eles exigiam o curso, eram 2 turmas por ano e isso foi diminuindo. Por quê? Então, trazer um panorama de como é a formação do professor de ciências no Brasil. Né? Isso é muito importante, porque eu sempre não precisa de um artigo, procurando conforme um artigo, para você também não ficar escrevendo e depois não. Aí aqui é em relação à localização, que eu peço para você com a processo de categorização, isso vai depender muito do que você usar como de referencial no final do seu trabalho. Né? Então, eu vou usar saber de docente. Então, lá tem categorias. Outras podem ter categorias que vão medir os próprios dados que você coletar. Né? Então, tenha calma, assim, mas acho que o principal é começar a compreender os seus objetivos de pesquisa e deixar o que é demais é importante, porque da forma como você propõe, daria uma certa não a longo prazo. As questões, né? Para uma sendo estruturada. Bem, eu vou comentar você tem que mostrar mas a gente vai fazer uma entrevistação com um professor para ver se essa entrevista sendo estruturada, ele consegue. Você vai perceber, eu acho que eu preciso coordenar outra questão que fala no roteiro que não me viu ali durante a conversa, tem que ser estruturada a importância dela é isso, porque nem todas as questões que estão aqui você é obrigada a fazer, e vão surgir muitas outras e você consegue deixar o seu entrevistado fazer escolher as narrativas, você vai entender o conteúdo desse professor
Mas eu faria questões relacionadas com a sua graduação, se você fez alguma especialização, uma pós-graduação, em que ano ele se formou, por que ele escolheu a docência, porque talvez a coisa da rua, se ele teve conteúdo de química na graduação dele, talvez ele seja um professor de biologia, mas talvez você está em um professor de química. Aí você pergunta para ele, você teve conteúdo de física e biologia, né, para você também lembrar essas questões muito diretivas. Que disciplinas ele leciona no ensino de ciências, como ele trabalha os conteúdos de química, física e biologia, ou você pode perguntar os conteúdos que ele leciona de modo geral. Essas assim são as minhas contribuições. As principais, assim, que eu almejei o conhecimento docente, um panorama da formação de professores de ciências no Brasil, e as outras questões eu deixei comentados aqui também, outras leituras que eu sugeri para você realizar, para deixar o seu trabalho, para te possibilitar mais discussões e um aprofundamento teórico, né? Muito obrigada, Keis. Eu vou pedir então para vocês discutirem, então para a gente discutir, dar a nota, então, e depois se volta. Então, conversando com a banca, né, a gente decidiu que a Eduarda foi aprovada, né, sem alterações, e a gente não tem costume agora desse semestre de falar a nota, então depois a Eduarda fica sabendo a nota, tá bom? Parabéns. Obrigada. Então, outras palmas para elas. Obrigada, viu, Paulo? É isso, estou disponível. Quando tiver mais bancas aí, pode chamar. Claro, com certeza. Tchau. Tchau, até mais. Até. Até mais.